Welcome to the Storytelling Week, mais uma semana de lives que a gente está organizando aqui no perfil do Teatro Bilíngue. E essa semana é uma semana muito especial porque a gente está trazendo diversos parceiros para falar sobre um tema que vocês, educadores, gostam bastante, que é storytelling. Mas não apenas storytelling, nós estamos aqui para falar também sobre educação, sobre entretenimento, sobre criatividade. E eu tenho aqui uma forma diferente, vamos ver se tá funcionando. Quero dar um oi aqui, uma forma diferente da gente fazer essa live. Quero saber se vocês estão vendo aqui a minha telinha, me dá um feedback. Oi, Mirna, oi, Vicky, oi, Paula. Tô muito contente de estar aqui com vocês. E hoje, na live de hoje, a gente vai falar sobre edutainment, entretenimento aliado à educação bilíngue. Quero dar um oi aqui para vocês, sejam bem-vindos. A primeira coisa que eu quero pedir é que vocês compartilhem essa live para quem vocês acreditam que vai gostar desse conteúdo, né? Que vai gostar e vai aproveitar este conteúdo. Vocês estão me enxergando? Estão enxergando o que está escrito aqui embaixo, gente? Eu estou testando essa nova forma que eu acho que é bem legal isso daqui, né? Não sei se vocês estão vendo, mas vou tentar compartilhar com vocês algumas coisas aqui. E hoje a gente vai falar sobre educação bilíngue e entretenimento. Mas para falar sobre isso, eu queria me apresentar um pouquinho aqui para vocês. E antes de mais nada, me escrevam aí o nome de vocês, da onde vocês estão vindo, se vocês são de que estado, de que país, de que cidade, e se vocês trabalham com educação, aonde vocês trabalham, se é escola de idioma, se é escola regular, se é que tipo de escola. Me conte um pouquinho aqui de vocês. Oi, Mila, tudo jóia? E eu vou fazer esse teste aqui para ver se a gente consegue, tá? Ó, coloquei aqui no fundo. Vamos ver se eu consigo trocar a imagem aqui para vocês. Não sei se vou conseguir. Ai, será que eu consigo? Eu queria tanto colocar uma imagem aqui. Vamos ver. Ai, não sei se vou conseguir trocar a imagem, gente. Poxa, queria tanto trocar a imagem. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vou fazer um teste. Pessoal, então eu sou a Dani Andrade, eu sou, antes de mais nada, artista, sou educadora bilíngue, eu sou da Companhia Paulista de Teatro Bilíngue, tenho trabalhado com arte, com entretenimento e com ensino de inglês há mais de 12 anos e eu tenho um enorme prazer de estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho desse meu conhecimento, dessa minha história, dessa minha trajetória com o ensino de inglês através das artes, né? Através do teatro, da música e, enfim, todas essas possibilidades. Mas eu queria que vocês me conhecessem um pouquinho mais. E, gente, será que eu não vou conseguir colocar o fundo de tela? Mas tudo bem, não tem problema. A gente vai falando aqui. Eu queria muito ter mudado o fundo de tela para vocês verem. Na próxima eu testo. Na próxima eu testo a possibilidade de mudar fundos de tela. Eu tô mudando porque diferentes. Ok, não tem problema. Vou deixar aqui, ó, edutainment. E a gente vai falando um pouquinho sobre isso. Para vocês me conhecerem um pouquinho, então, quem já segue aqui, né, a Companhia Paulista de Teatro Bilíngue, já me vê bastante por aqui. Mas se você não segue, se você ainda chegou por aqui e ainda não segue, já aproveita e já segue a nossa página. Quero falar um pouquinho para vocês sobre diversas atividades e formas da gente usar o entretenimento no ensino da língua inglesa, né? Que esse é o foco. E, gente, para a gente começar aqui, então, falar um pouquinho sobre isso, eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Vão me escrevendo aqui no chat, se vocês puderem, me falar o que é o entretenimento para vocês, né? O que para vocês, o que passa na cabeça de vocês quando vocês pensam em entretenimento, né? Nessa palavrinha que a gente ouve tanto falar, né? O que é o entretenimento? Enquanto vocês escrevem aí, eu vou falando aqui diversas formas que a gente tem de se entreter, né? Ir no cinema, ir no teatro, assistir um show, assistir um filme, assistir Netflix,
né, assistir diversas formas aí de conteúdos online que hoje a gente tem. A gente pode assistir um jogo, né, uma competição, esportes e tudo mais. O que é entretenimento? E entretenimento é nada mais, nada menos do que um momento de lazer, um momento de relaxamento que a gente tem, né? Um momento de diversão e de descanso. E também um momento muito importante da gente ter o nosso ócio criativo. Ócio é uma palavra assim tão... É um tabu, né? Na verdade, falar sobre ócio. Mas existe até um conceito, Domenico De Masi, que fala sobre o ócio criativo, né? A importância da gente ter esses momentos de não fazer nada. Momentos em que a gente vai apenas descansar, porque são nesses momentos que a gente consegue respirar e consegue realizar outras atividades e pensar e ter ideias, ter insights para a gente poder atuar também. E o ócio criativo, né? O ócio ele é muito importante para a gente poder trabalhar isso de uma forma depois no nosso conteúdo de trabalho, né? Da gente poder usar isso no nosso conteúdo de trabalho. E eu gosto muito de falar sobre isso porque nós somos seres que dependemos, né, desse momento de lazer, desse momento de descanso. E também da gente poder, né, ter um momento de respirar para poder dar conta de todo o resto da nossa vida. Mas existe um conceito que é um conceito novo, que está chegando aí, né, que se chama edutainment. Na verdade, essa é uma palavrinha que muitos ainda não conhecem, mas ela tem sido, assim, cada vez mais falada, né? E é essa palavrinha que eu queria apresentar para vocês, queria que vocês soubessem, né, o que é. Que não é nada mais, nada menos, do que educação e entretenimento, né? Educação, education and entertainment. Edutainment é a união dessas duas palavras. Mas aí o que eu pergunto, o que é então edutainment? Vocês sabem, já ouviram falar de edutainment? Me responde aí também no chat. Se vocês já ouviram falar dessa palavra, o que significa isso, né? Da onde surgiu essa ideia? E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que é, né? Então, hoje não existe nada mais importante do que unir a educação e o entretenimento. Hoje, cada vez mais, a gente tem visto atividades educativas que usam técnicas ou possibilidades ou ideias que vêm do entretenimento, ou então o entretenimento que traz um conteúdo educativo. Oi, Larissa, boa tarde, estamos falando de edutainment. Você já ouviu falar dessa palavra? Você usa isso? Claro que como educadores, como teachers, nós, às vezes sem querer, né, sem saber que estamos fazendo isso, a gente tem usado e usa muito, deixa eu voltar aqui, e usa muito o entretenimento quando a gente está trabalhando, apresentando uma forma diferente, um vocabulário ou algo novo para os nossos alunos, a gente usa muito. E o edutainment é algo que tem crescido muito, mas é um neologismo que une conteúdo educacional com materiais, técnicas, ferramentas, elementos que entretêm. Ou então, ao contrário, como eu disse, é o conteúdo de entretenimento atrelado a valores educacionais, por exemplo, né, como os programas de TV, de internet, rádio, mídias, jogos e muitas outras manifestações que a gente vê aí de conteúdo de entretenimento. E eu queria ler para vocês uma frase aqui. Eu queria, na verdade, estar projetando essa frase, mas aqui não deu muito certo a minha ideia, não. Eu não estou conseguindo mudar essa projeção aqui que vocês estão vendo enorme, grandemente, aparecendo aqui. Mas eu queria muito ter a possibilidade de mudar. Tudo bem, não vai dar, não vai ser hoje. Vou colocar um coraçãozinho aqui no edutainment. Mas na próxima live eu vou descobrir como faz para mudar aqui o edutainment. E vocês poderem ver junto comigo o que eu estou vendo aqui na tela. Vou ler essa frase que diz assim: a diversão e o prazer são partes fundamentais do processo de aprendizagem. São esses dois elementos que transformam a aprendizagem em uma atividade natural
e espontânea, um processo intrinsecamente motivado e potencialmente transformador que alimenta a curiosidade e a criatividade. São elementos transformadores na aprendizagem, né? E vocês concordam com essa frase? O que vocês acham? A diversão e o prazer são partes fundamentais do processo de aprendizagem. Vocês concordam, discordam? O que vocês acham disso? Me escreve aí. Bom, eu sou suspeita para falar, né? Porque a minha formação e o que eu acredito é justamente nisso. Que a gente aprende quando a gente se diverte, a gente aprende quando a gente tem uma emoção muito forte ligada naquele momento, né, naquela experiência que a gente está vivendo, e aquilo fica para a vida, né? E tem várias formas com as quais a gente aprende, né? Como a gente aprende. Então, existe, inclusive, né, nós estudamos diversas formas de aprendizagem, né? E sobre as múltiplas inteligências. Eu acredito que a maioria aqui já deve ter ouvido falar sobre as múltiplas inteligências, né? Como que a gente aprende, né? Que formas que a gente aprende. Inclusive, existe um estudo da década de 80, que foi conduzido lá na Universidade de Harvard, liderada pelo Howard Gardner, que fala sobre as múltiplas inteligências, que a gente aprende através, né, das habilidades intrapessoais, interpessoais, corporal sinestésica, anotei aqui para não esquecer nenhuma, espacial, linguística verbal, musical, naturalista e lógico-matemática. Então, lá na década de 80, a gente estava falando desses estilos de inteligência, né? Hoje a gente já pode incluir também a tecnologia, né? Que hoje não tem como fugir disso. Isso é uma coisa, inclusive, muito importante quando a gente fala de entretenimento, né? Porque a tecnologia, ela faz parte e acaba fazendo parte, e isso a gente não tem como negar. Nós estamos imersos na tecnologia. Então, como que a gente vai usar isso também a nosso favor? E a minha pergunta para você é: como você tem usado o entretenimento aliado à educação de forma criativa? Você tem usado o entretenimento de forma criativa? Ué, mas entretenimento já não é criativo? Já não é bem criativo? Bom, às vezes a gente costuma fazer um monte de coisa, né? As mesmas coisas do mesmo jeito, e a gente tem sempre os mesmos resultados. O que você tem feito de forma criativa para aliar a educação com o entretenimento, né? E ensinar inglês através disso? O que você tem feito? Me comenta aí também. Pode deixar nos comentários. Inclusive, gente, na semana aqui de Storytelling, um parênteses. Amanhã nós falaremos com a incrível Adriana Monteiro sobre criatividade na sala de aula, que é um tema que a gente fala muito, né? Poxa, já tá batido esse tema. Tudo que a gente fala é sobre criatividade na sala de aula. Mas será? Será? Criatividade é um assunto tão amplo, né? E a criatividade é justamente isso, né? Formas diferentes da gente resolver o mesmo problema. Então, vamos falar um pouco sobre criatividade, agora que a gente tem novas questões, novos problemas, né? E voltando aqui um pouquinho, né, sobre como a gente tem utilizado, né, o edutainment. Nós sabemos que nós somos seres emocionais, né? O ser humano é um ser emocional. A gente fala que nós somos seres racionais. Deixa eu dar um oi aqui para o pessoal que está entrando. Oi, Dani. Oi, Colégio Arca, Atibaia. Que bacana que vocês estão aqui. Cristiano, Larissa, todo mundo aqui. Criarte, Rosário, que bacana. Sejam bem-vindos. Vamos falar sobre edutainment. Deixa eu aumentar meu coraçãozinho aqui, ó. Edutainment. Ok. Gente, se tiverem dúvidas, perguntas, questões, conversem comigo aqui no chat, porque quanto mais interativo, melhor, né? Mais legal. Então, nós sabemos que nós somos seres emocionais, né? A gente fala que nós somos seres racionais, mas nós somos seres muito mais emocionais. Muito mais não. Antes de sermos seres racionais, nós somos seres emocionais, né? Nós sentimos antes de agir. Nós sentimos quando alguém fala alguma coisa,
a gente primeiro tem uma reação, né, sentimental àquilo, depois a gente reflete. Alguns não, né? Alguns já reagem, né, daquela forma tempestiva. Mas nós somos seres emocionais. É só lembrar do bebê, né? Quando ele não sabe ainda falar, a forma dele reagir no mundo, né? É chorando, que é uma emoção, né? Sente algum tipo de emoção, a forma como ele reage é chorando, né? Então nós somos seres emocionais. E a retenção do aprendizado é maior quando há diversão. As experiências memoráveis são aquelas que causam grandes emoções. Então, olha que interessante isso, né? Quando a gente tem uma grande emoção atrelada àquele momento, a gente tende a lembrar mais daquilo. Já falei isso, né? E quando a gente lembra mais, aquele aprendizado, ele é muito mais... cria muito mais raízes, né? E aquilo fica na memória, que é memorável. É isso que é memorável, né? Existe um estudo de uma neurologista, que é uma professora também norte-americana, escreveu um livro A Neurociência do Prazer na Educação, o nome dela é Judy Willis, e ela diz assim que quanto menor o estresse a que os alunos são submetidos, mais engajados e motivados eles se sentem. Quanto menor o estresse, mais engajamento. Quanto mais relaxados, mais tranquilos, maior o engajamento, né? Então, olha que interessante a gente falar isso. Poxa, mas estudar e aprender nem sempre vai ser prazeroso, né? E isso é verdade, né? Os nossos... às vezes os momentos de estudar não vão ser sempre prazerosos, né? A gente tem que ler textos muito grandes, a gente precisa mais, na época de vestibular, né? Estudar muita coisa. Mas se a gente conseguir atrelar atividades que sejam atividades prazerosas, de relaxamento, de diversão, aquilo com certeza vai ficar guardado ali na memória com aquele momento, porque a emoção atrelada fez sentido, né? Ligou as coisas, né? E aí existe também o que nós sabemos, que é o seguinte: quando nós eliminamos a alegria da aula, nós afastamos os alunos de uma aprendizagem eficaz e prazerosa. E o resultado disso é justamente o que a gente falou, né? Alunos pouco engajados, entediados e ansiosos. Então, quando a gente afasta esses elementos, né, da diversão, do prazer, é muito mais difícil para nós controlar aquele ambiente, porque os alunos vão estar desgastados, estressados, e ansiosos, angustiados, né? E quando a gente consegue incluir esses momentos de entretenimento aliado ao conteúdo, aquele ambiente da sala vai ser muito mais leve e muito mais tranquilo para você, teacher, conseguir passar seu conteúdo, porque os alunos não vão estar entediados, não vão estar ansiosos, não vão estar estressados, mas ao contrário, eles vão estar engajados e junto com você, né? Mas como que a gente pode potencializar isso, essa habilidade junto com a língua estrangeira? Eu trouxe aqui 3 dicas para você começar a colocar o edutainment em prática hoje, a partir de hoje. Então eu vou dar aqui 3 dicas fáceis para você começar a colocar o edutainment em prática. E isso acontece a partir de você, né? Uma das coisas que eu falo é que não adianta você querer falar sobre entretenimento, arte, cultura, se você não vive aquilo da mesma forma que, né, tudo aquilo que você vai falar sobre, é importante você viver aquilo, né, para poder ter muito mais autoridade para falar sobre o assunto, o tema. Então, com entretenimento é a mesma coisa, né? Então, a primeira dica é formas diferentes. Faça coisas diferentes. Essa é a primeira coisa. Faça coisas diferentes. Como que eu vou colocar o edutainment em prática? A primeira coisa que você tem que fazer é fazer coisas diferentes, né? Porque a gente vive sempre nessa mesma bolha, nessa mesma roda, né? A gente tá sempre fazendo as mesmas coisas. Mas você já tentou fazer alguma coisa diferente? Ou então fazer a mesma coisa de forma diferente? Ou fazer coisas que você nunca fez antes e fazer coisas que normalmente você não faria. Então, a minha primeira dica para você colocar edutainment em prática é fazer diferente.
fazer coisas diferentes, fazer as mesmas coisas de formas diferentes, fazer coisas que você nunca fez antes e fazer, qual é a quarta? Faça algo que você normalmente não faria, né? Isso com certeza já vai te dar muitos insights para você poder aplicar depois nas suas atividades práticas. Segunda dica é consumir cultura, né? E quando a gente fala de consumir cultura, é realmente ir a museus, ir a teatros, ir a eventos, ir a parques, festivais, jogos, que mais? Musicais, né? Assistir um filme diferente, assistir um filme que não seja um filme comercial, né? Assistir algo que não é convencional. Conhecer histórias, conhecer novas culturas, isso quando a gente se abre, né, e se expõe a essas novas atividades, a gente acaba vendo outras formas de viver, né, vendo outras perspectivas de vida, e isso é muito legal, porque nos abre a mente para outras possibilidades, a gente poder enxergar as coisas sobre uma nova ótica, né, e isso é muito importante quando a gente quer colocar o edutainment em prática, a gente precisa viver essas experiências, né? E a terceira dica para colocar o edutainment em prática é multiplicar. Então, primeiro é consumir, né? Fazer coisas diferentes, consumir cultura. E o terceiro, multiplique, seja um multiplicador, uma multiplicadora, né? Estimule situações que ofereçam possibilidade de exercitar a criatividade e ter insights. Permita-se uma experiência diferente, que gera reflexão. E aí você pode se tornar um multiplicador e uma multiplicadora de cultura e de arte. E isso tudo, gente, vai agregar quando você estiver montando a sua aula, né? Porque você vai expandir o seu vocabulário, né? Não apenas o vocabulário oral, mas o vocabulário cultural, né? Se assim a gente pode falar. E quando a gente tem a possibilidade de ver novas coisas, a gente abre a cabeça e pode incluir isso nas nossas aulas. Eu gosto muito de contar assim, do processo de como eu escrevo histórias, dramaturgia, as peças da companhia, os storytellings. Às vezes me dá um bloqueio, né? Como todo mundo fala quando a gente está falando, né, de bloqueio criativo, né? Às vezes, putz, não consigo pensar em mais nada. E muitas vezes eu falei, bom, vou fazer uma coisa diferente, vou assistir um filme, vou numa peça. E o fato de ir e me deixar tocar, me deixar emocionar por aquele conteúdo, daquela peça, já me abre assim tanto leque para as coisas que eu nem tinha pensado, mas que podem fazer sentido, né? E incluir nas minhas criações. Então eu lembro muito de uma vez que eu estava escrevendo uma das peças, né, da companhia, que era Hansel and Gretel. E eu tive a oportunidade, na verdade eu estava assim escrevendo, eu nem estava pensando nisso, mas eu fui numa peça, aliás, eu sempre vou em várias peças, mas eu fui num musical. E eu tava com uma cena na cabeça que eu queria escrever, mas eu não sabia direito como conectar, como que podia fazer aquilo. E eu assisti aquele musical e eu lembro que em uma das cenas, a resolução que eles deram ali para os personagens fazia todo sentido. E eu falei, era isso que eu precisava. Eu precisava de uma resolução prática e fácil para essa cena, né? E quem gosta de teatro, quem gosta de dramaturgia, vê, né? Puxa, eu nem tinha pensado nisso e eles resolveram algo que, né, você podia pensar em estruturas elaboradas de cenografia, às vezes com uma movimentação de cena, uma mímica, uma movimentação de coro de atores, resolve, você entende a história, não porque tá ali, né, estampada, mas porque a sua imaginação trabalhou para entender aquilo. Tô falando muito complexo, me falem aí, se vocês estão acompanhando esse raciocínio, né? O legal é que quanto mais a gente é aberto a experiências culturais, mais isso nos traz a possibilidade de refletir sobre questões que às vezes a gente nem tinha pensado, ou que a gente tem um pensamento, né, um posicionamento muito forte e nos faz refletir, nos faz olhar pelos olhos do outro, né, e isso é muito legal.
E aí eu queria trazer também Oi, Damares, tudo bem? Bem-vinda, bem-vinda. A gente está falando sobre edutainment, que é educação com entretenimento ou entretenimento na educação. Esse neologismo que une essas duas palavras, né? Educação e entretenimento. Em inglês, né? Education and entertainment. E como que a gente pode usar isso no ensino da língua? Para quem não sabe, né? Para quem ainda não segue Teatro Bilíngue, já aproveita e segue. Nós trabalhamos bastante com o teatro, claro, e também com o storytelling. Mas qual que é a diferença, né? Por que que isso funciona? Por que que isso é tão legal, né? Hoje a gente sabe que as pessoas, elas têm aprendido de formas diferentes, né? O que a gente falou ali um pouquinho atrás das múltiplas inteligências, né? E da forma como a gente aprende, a gente sabe que hoje a questão dos vídeos tem crescido muito, né? Tanto aqui no Instagram, como no TikTok, YouTube e outras plataformas de vídeo, né? E a gente tem visto muito isso do entretenimento ligado a ensinar alguma coisa, né? A gente ter algum conhecimento, ainda que raso, né? Passando através dessa ferramenta que é o entretenimento e é o vídeo aqui, né? Então a gente tem feito muitas atividades nesse sentido com lives interativas, né? Que esses 2 anos de pandemia nos possibilitou nos especializarmos em interação online. Isso é muito bacana porque é algo novo que está surgindo e cada vez mais vai ficar, então é algo que a gente não pode voltar, porque já descobrimos isso, né, e funciona e tem sido muito bacana. Então, algo aí que está nos colocando aí no novo patamar são as atividades interativas online, né? Mas além disso, a gente faz também os espetáculos musicais, né, e as apresentações dentro das escolas. E o que funciona, né, nas apresentações de storytelling, né, nas peças, é que quando a gente está nesse ambiente virtual, e o virtual também pode ser online, mas pode ser virtual ao vivo, né, que é esse mundo da imaginação, é o quanto a gente coloca, né, a nossa mente para estar ali presente e expandir isso que vai além do físico, do material que a gente está ali. Quando a gente está, né, nessa possibilidade do virtual, que é diferente do digital, né, a gente se coloca numa situação real, só que ela é segura, porque a gente está vivendo uma situação de vida real, por exemplo, que o teatro traz, né, ou que o storytelling traz. Eu estou vivendo aquela situação e naquele momento ela é real e eu estou sentindo de verdade, eu estou respondendo de verdade, mas é uma situação simulada, né, que a gente pode aprender, a gente pode errar, a gente pode testar de novo. E não tem aquele julgamento de uma situação real. Por exemplo, quando a gente está fazendo uma atividade de roleplay, né? A gente está fazendo uma cena, uma atividade em que existe um momento de perguntas, respostas, né? De conversa, de diálogo. É muito diferente a gente fazer isso de uma forma que está ali num ambiente controlado da sala de aula e fazer isso num ambiente real, de quando a gente vai viajar, por exemplo, e precisa passar pela alfândega do aeroporto e responder ali a pergunta para o guarda, não sei como que chama aquela pessoa, aquele atendente ali. A gente não, né, não sei falar inglês, e agora o que eu respondo para ele? Então, a gente consegue simular essas cenas, né, essas vivências nesse ambiente controlado que o teatro traz, que o storytelling traz, né? Então existem muitas formas da gente poder viver essa situação, que é uma situação real, que é uma situação segura ali, porque você pode errar, pode acertar, pode testar de novo, mas que ela imita muito bem a realidade, né? Então as expressões, elas se tornam reais, né? Você usa aquele vocabulário de verdade, e que aquilo vai se refletir quando você de fato estiver numa situação que você precise usar, que daí já não é mais uma simulação, né?
que aí já é eu não gosto de falar vida real, porque tudo é vida real, né? Nós estamos vivendo, tudo que a gente vive é vida real, né? Mas nesse sentido, a gente poder usar o inglês assim. Gente, me contem aqui nos comentários se vocês já fizeram alguma atividade de entretenimento ainda esse ano ou não, porque começamos as aulas, né, essa semana, alguns da semana passada. Já fizeram algumas atividades? Já usaram jogos? O que vocês usaram? Me contem. Uma das coisas que eu gosto muito sobre o entretenimento aliado à educação bilíngue é que quando, e eu sempre falo isso, né? Que quando a gente está contando uma história, ela não pode ser contada da mesma forma como a gente conta em português. Porque nós estamos usando o storytelling ou, né, a apresentação teatral para ensinar inglês. Então existe também essa preocupação de conseguir fazer com que o ouvinte, a sua plateia, entenda a língua e entenda o contexto daquilo que está sendo passado, né? Então a gente precisa usar algumas estratégias diferentes de uma contação em português, por exemplo, de uma apresentação em português. E essas estratégias passam por técnicas, né? Algumas técnicas que a gente pode usar e algumas delas a gente usa frequentemente. O teatro é isso, que é você colocar a expressão daquilo no corpo, né? Você colocar a resposta de uma palavra, o que significa, o significado daquela palavra, daquela frase no corpo. Você vive, você expressa aquilo de fato. E quando a gente coloca as nossas emoções, né, os nossos vocabulários no corpo, as pessoas entendem, né? E o que isso tem a ver, colocar no corpo? O que é? É você mostrar fisicamente aquilo que você está falando, né? Então, existe muita mímica, existe também os adereços que te ajudam a contar essa história de uma forma que vai ficar mais visual, mais claro para o seu ouvinte. E esses adereços eu gosto de chamar de imagens, né? As imagens, elas são não só as imagens físicas que a gente conhece, por exemplo, as fotos, né? As figuras num livro de histórias, mas elas também podem ser imagens mentais, né? Como você faz a sua plateia, o seu ouvinte, imaginar aquela história. E isso faz toda a diferença, porque isso é uma forma bem consciente de usar essa estratégia, essa técnica, né? De colocar na cabeça das pessoas aquilo que você está querendo dizer. E isso você pode usar, pode fazer através de imagens, sejam as imagens corporais, como eu falei, as imagens físicas de livro, ou flashcards, ou um adereço, ou um boneco, né? Existem muitas imagens aí para ilustrar aquilo que a gente está falando. E outras técnicas também, mas a história, ela é passada, né, através do corpo e da emoção, e isso é muito rico. Mas tem uma terceira coisa que é bem legal quando a gente fala, né, de storytelling ou do teatro bilíngue, e que é importante quando a gente está usando essa ferramenta para ensinar a língua, que não é só ensinar o vocabulário, ensinar uma estrutura verbal, mas é o que você faz além disso. E isso tem a ver com cultura e com arte, né? O que você está ensinando além daquele vocabulário. E é por isso que eu gosto tanto das histórias, porque as histórias, elas nos fazem mergulhar em mundos diferentes, né? E faz a gente entender coisas que a gente nem imaginava entender, né? E isso é muito rico, porque a gente consegue ser mais empático, a gente consegue entender a cabeça do outro, o pensamento do outro, porque a gente conseguiu olhar pelo olho do outro, né? E isso tem a ver com os personagens que você tem na história e o enredo dessa história, né? O que você traz de valores, o que você traz de ensinamentos, o que você traz de experiências dentro daquela história. E eu tô falando de história, né, no sentido de storytelling,
mas qualquer história que você for contar, né? Porque nós contamos histórias o tempo todo. E também, né, nas peças, né, no teatral, que a gente separa, né, as contações de história e as peças teatrais, os espetáculos musicais. Mas a gente sempre está contando uma história, né? E isso passa também em como você desenvolve habilidades emocionais, habilidades sociais, através daquilo que você está contando. Então, o que eu acho muito, muito rico sobre edutainment é que você está passando não só aliada à educação do inglês. Você está passando não só o vocabulário de uma maneira divertida, você está passando ali as atividades para o pessoal ficar alegre, né? Relaxar, engajar ali naquela atividade que você está fazendo, mas também é uma forma de ensinar a consumir cultura, ensinar a gostar de arte, ensinar a gostar de estar ali nesse ambiente artístico, musical. E quando a gente tem essa possibilidade, a arte, ela nos toca, e quando ela nos toca, ela nos transforma, né? Quando a arte toca, ela é transformadora. E a gente pode mudar o mundo através da arte, porque é uma ferramenta incrível, não só de prazer, né, da gente estar ali, poxa, estou muito feliz, né, aquilo me trouxe vários hormônios da felicidade, né, mas aquilo também me trouxe reflexão, e através disso eu posso pensar diferente e agir diferente. Quando a gente age diferente, a gente é mudado, né, mas antes a gente precisa ser tocado. Então, poder possibilitar, ótimo, né, poder oferecer isso para os alunos, oferecer a possibilidade de serem transformados, isso é um papel do educador, isso é algo muito rico. E do artista. O artista transforma também através da arte. Então, o que eu trago aí, né, para vocês do entretenimento com educação? O que vocês podem levar, né, disso? É interativo, é divertido, tem a possibilidade da gente aprimorar a escuta e a compreensão de uma forma que é natural, que não é forçada, né? Por exemplo, quando a gente tá com aqueles exercícios... E gente, não é nenhuma crítica, né? Porque as coisas se complementam, né? Mas existem os exercícios do CD, né? Agora não é mais CD, né? Mas o CD no radinho, que a gente ouve os diálogos. Agora é tudo online, obviamente. Mas ainda tem CD, sim. A gente ouve, né, os diálogos e estou praticando meu listening. Mas quando a gente está fazendo uma atividade que envolve o lúdico, a gente está praticando de uma forma que é natural, automática, da mesma forma como um estrangeiro aprende seu próprio idioma e como a gente aprendeu também, né? Como a gente aprendeu o português. Brincando. A primeira forma como a gente aprendeu foi brincando, né? E como eu falei, né, desenvolver essas habilidades sociais, isso é muito rico. Acrescentar novas palavras ao vocabulário, isso com certeza é a forma de você poder expandir esse vocabulário quando você está contando uma história. Aquela nova palavra surge, esse é o momento de você ensinar sobre essa palavra, né? De fazer conexões sobre aquilo que está acontecendo, né? E também melhorar a pronúncia. E isso é muito importante, gente. Para a gente conseguir com que as pessoas melhorem a pronúncia delas, a gente tem que se preocupar com a nossa própria pronúncia primeiro. E eu gosto muito de falar que o que é o ser fluente, né? A gente tem os níveis, né, de fluência, né? A, B e C. Mas eu gosto muito de falar que a gente é fluente quando a gente consegue se comunicar, quando a gente consegue entender e ser entendido naquele contexto, de forma clara, né? De forma correta, a gente consegue entender de fato o que aquela pessoa está querendo dizer e interpretar, né? O entender no sentido de entendi as palavras e consigo interpretar aquilo que alguém está me falando, e da mesma forma eu consigo fazer com que as pessoas me entendam e que elas também tirem as interpretações corretas sobre aquilo que eu tô falando, né? Então, isso, para mim, é fluência, né? Quando a gente consegue esse patamar. E através dessa técnica, né? Das técnicas teatrais, das técnicas de storytelling, a gente consegue
passar essa naturalidade, né, do ensino das palavras corretas, né? Então a gente pode falar fluentemente, mas a gente precisa também cuidar de como a gente aprende, né? Então, sempre quando a gente estiver contando uma história, antes de contar uma história, vamos lá ver se aquela é a pronúncia, vamos ver como que é realmente falado, né? Aquela frase, né? Se é realmente assim que a gente fala. E isso, claro, né? Muito estudo ainda, né? Mesmo sendo educadores, a gente não para de estudar, nunca para de estudar. A pronúncia é uma coisa muito importante, porque ela pode causar vários ruídos na comunicação também, né? Então, apesar, né, do entender e ser entendido, apesar de sotaque, a gente precisa também cuidar da pronúncia. E através das histórias, a gente pode entender, né? Quando a gente assiste um filme, nossa, essa pessoa pronunciou tal palavra dessa forma. Ou quando a gente vê, né, as contrações, né? I wanna go to the zoo. I wanna go means I want to go. Então as pessoas não falam I want to go to the zoo sempre. Elas falam I wanna go to the zoo. Então, entendi, é assim que se pronuncia. Isso é muito legal através do quê? De um vídeo que é arte, né? É cinema, é entretenimento. Então, olha assim, quantas coisas legais. Mas a minha pergunta é, como você pode usar o edutainment de uma forma mais prática nas suas aulas, né? E existem diversas formas, como eu falei dos vídeos agora, né? Acho que os vídeos são uma coisa que a gente sempre usou, os vídeos e as músicas, né? A gente sempre utilizou, né, como teachers. Me contem aí se vocês nunca utilizaram vídeos e músicas. Mesmo para criança, né? Eu adoro usar filmes da Disney, outras animações para passar a ideia, para passar, né, ou exemplificar algo que a gente está trabalhando, né, trazer um conteúdo diferente. E as músicas nem se falam, né? É sempre muito rico, né, a gente trazer isso. Mas como eu perguntei, né, o que você está usando de forma criativa? Será que você já proporcionou uma criação de um museu, de uma excursão para algum lugar, da gente fingir que a gente está em algum país, né? Então, como que você tem usado essas possibilidades de forma criativa? E eu quero dar uma ideia para vocês. Na verdade, é uma oportunidade de vocês aprenderem um pouco mais sobre como usar o storytelling durante as aulas. Eu não sei quem de vocês aqui dá aula para ensino infantil, fundamental, mas o storytelling é algo essencial quando a gente está ensinando inglês, né, e de forma eficaz, né, porque é também uma forma ali, quando a gente conta a história, de você viajar no mundo da imaginação, de trazer a magia para aquele momento, que é uma história que eu estou me divertindo ouvindo, mas que você também pode usar o storytelling para ensinar. E eu quero mostrar para vocês também como vocês podem usar o storytelling, né? Então, gostaria muito de poder ter mais tempo de falar sobre cada uma das técnicas. Mas existem técnicas muito poderosas para vocês utilizarem essa ferramenta para ensinar inglês, né? Então, por exemplo, como eu falei, né, com músicas, usando as imagens, né, o que eu comentei, né, das imagens que são imagens físicas, imagens mentais. E as imagens físicas podem ser tanto a física do livro, pode ser um flashcard, pode ser um puppet, pode ser um objeto, né? Quanto as imagens mentais. E como você constrói imagens mentais? Isso é algo para discutirmos, né? Como que a gente constrói imagens mentais? Usando algumas dicas, algumas técnicas, por exemplo, vozes de personagens, né? Usando músicas, usando onomatopeias, usando repetições, usando diversas estratégias com a sua voz, como você conduz essa narração, o tom de voz, a forma como você conta, que é o pacing, né? O ritmo, a forma, o jeito que você conta essa história. Isso traz muita riqueza para a sua história, né? Então, por exemplo, quando você está contando a história da Chapeuzinho Vermelho, tão clássica, né? Era uma vez uma menina que morava na floresta. Um dia,
ela resolveu colher flores e ela encontrou o lobo. O lobo disse: oi, garotinha, para onde você está indo? E ela disse: estou indo para a casa da minha avó. Né? Isso é uma forma de contar a história, é uma forma também de ler. Mas e se você trouxesse alguma coisa diferente nessa narração, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. O que é um exemplo? Vou dar um exemplo da história da Chapeuzinho. Once upon a time, in a forest, full of birds. Oh, it was a very, very beautiful day. The sun was shining bright in the sky. And there was a little girl. The name of this little girl was Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood. Yes, she had a hood. One day, she was walking around the forest when she saw a wolf, a big bad wolf. Hello, little girl. Where are you going? Oh, my God, a wolf. Well, I am going to my granny's house. E assim vai, você já conhece a história da Chapeuzinho Vermelho. É um pouco diferente, né? Vamos dizer que é diferente. Como você quer envolver os seus alunos ou a sua plateia? Como você quer que as pessoas saiam da sua presença, né? Eu gosto muito de uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que ela falava assim, que ninguém pode sair da sua presença sem que esteja melhor ou mais feliz. E eu acho que isso é uma frase muito difícil da gente fazer, mas é um desafio muito bonito. Como você quer que as pessoas saiam da sua presença, da sua aula? Elas estão saindo melhores? Elas estão saindo mais felizes? Ou elas estão saindo traumatizadas? Elas estão saindo com medo? Elas estão saindo desesperançosas? Elas estão saindo com aquele, meu Deus, nunca mais eu quero ver inglês na minha vida, eu odeio, né? Então, existem formas da gente trazer um aprendizado mais leve, mais humano, mais divertido para nossa vida, né? E quando a gente se diverte, quando a gente tem experiências emocionais positivas com a língua, aquele aprendizado fica. Quero convidar vocês para, né, quem tem interesse em conhecer mais técnicas de storytelling, eu vou abrir uma mentoria agora no mês de fevereiro para 10 pessoas, 10 vagas que vão estar junto comigo aí durante esse mês de fevereiro para aprender essas técnicas de storytelling, para aprender a como contar histórias que envolvem, contar histórias que fazem a diferença, contar histórias que ficam, histórias memoráveis, histórias que marcam. E essa mentoria é uma mentoria de técnicas de storytelling para educadores. E você vai aprender a contar histórias com propósitos, contar histórias que tocam, histórias que mudam, né? E usar todas essas técnicas durante a sua aula. O que eu gosto muito de falar é que, além de você saber dessas técnicas e poder encantar os seus alunos quando você estiver contando essa história, e não só lendo uma história, mas de fato contando essa história, você vai se transformar num educador, ou num contador, ou num artista memorável. Alguém que as pessoas vão lembrar. Você pensa numa pessoa que você lembra, que você aprendeu alguma coisa e que ficou marcada aquela pessoa para você? Com certeza ficou marcada por algum motivo. E muitas vezes é porque aquela pessoa tinha uma energia muito boa ou uma energia que te conectava àquele conteúdo. E muitas vezes também ela trazia diversão, leveza para aquele conteúdo que ela estava ensinando, né? É muito legal quando a gente pode ser lembrado por isso, né? Então, a gente poder apresentar habilidades diferentes ali na nossa aula, né? Na nossa vivência, na nossa prática, é muito rico.
mas a gente precisa saber como, né? Então, tendo essa experiência da mentoria, com certeza eu vou te indicar aí o caminho das pedras. A gente vai ter encontros online, que são ao vivo. Vamos assistir às suas apresentações, vou levar você pela mão para a gente poder aprender a como usar essas técnicas de storytelling na sua contação de histórias. E o que é mais legal é que, assim, além de fazer um curso que você vai saber as técnicas, na verdade você está elevando o nível, o seu nível como educador, né? Eu acredito muito que as formações, elas devem ser para a vida. E esse é um curso que com certeza vai te dar uma formação para a vida, né? Então você vai levar aí para muitas experiências. Além disso, vai te ajudar a otimizar o seu tempo de preparação de aula, porque você não vai precisar ficar tão preocupada em como montar aquela aula, como contar aquela história, porque as técnicas te facilitam e te economizam um tempão de preparação. E além disso, você vai poder também aumentar o seu valor como educador, seu valor de hora-aula, porque você tem aquela habilidade também. Então, dentro da mentoria de técnicas de storytelling, você vai aprender não só as técnicas, são 12 horas de curso, né? Então, são 6 horas offline, 6 horas online, que a gente vai poder trocar materiais, trocar experiências, né? A gente vai poder assistir vídeos, discutir sobre esses vídeos, mostrar, mostrar mesmo, eu vou contar para vocês histórias, vou mostrar como faz essas interações, né? Vou mostrar na prática e a gente vai poder também trocar um monte de informação num grupo específico de técnicas de storytelling que você vai participar. Até amanhã não, até domingo, só até domingo, que é quando acaba a Storytelling Week, vocês vão poder participar desse curso com 30% de desconto, que é R$200 de desconto. Isso é bastante, dá para fazer bastante coisa com R$200. E vocês vão poder aprender muitas dessas técnicas para utilizar no dia seguinte. A gente vai fazer essa mentoria. Então, o que deu certo, o que não deu certo, como, né, melhorar e como a gente pode aí crescer como educadores e contadores de história, como usar o entretenimento e principalmente o storytelling aliado à educação bilíngue. Então, se você quer fazer parte desse grupo seleto de 10 pessoas que vão estar caminhando junto comigo, entra no link da bio aqui do Teatro Bilíngue, clica lá no link, clica no link, eu vou lá, clica no link, e você vai ter acesso ao curso com esse desconto de 30%, só até meio-dia do dia 6, que é domingo. Então, só para as primeiras 10 pessoas, depois que acabou essa vaga das 10 pessoas, eu não vou abrir mais vaga porque eu sou limitada, eu tenho que prestar atenção em poucas pessoas, então por isso que só 10 pessoas vão poder participar dessa mentoria comigo. E é algo que eu amo fazer, porque eu amo contar histórias e eu vou ter o maior prazer de poder compartilhar com vocês como fazer isso. Esse curso no ano passado, nos últimos 2 anos que a gente fez online, foram muitas possibilidades de mentoradas falando, né, e contando um pouquinho da experiência delas, pessoas que vocês podem ver até aqui no feed e no IGTV, contando sobre a experiência delas, como mudou a vida delas na hora de contar a história, como mudou essa interação com os alunos, usando as técnicas teatrais, né, e como foi rica essa experiência de saber quais são as técnicas, e não só saber, porque a gente sempre, né, tem um monte de curso online que a gente compra, né, e a gente, agora eu sei as técnicas, mas agora eu não sei como aplicar. Eu sei as técnicas, eu sei, né, conscientemente estou ligada, né, do que é, o que significa, mas com a mentoria a gente vai poder ir caminhando juntas, né, e poder juntos e juntas e poder falando, vai por aqui, vai por ali, isso daqui foi legal, mas você pode melhorar nisso, e se você fizer isso, tenta isso, né? E é muito legal quando a gente pode caminhar junto aí durante esses encontros que a gente vai ter, são encontros de 1h30, toda semana, né? Então, além da possibilidade das atividades offline, toda semana a gente vai poder se encontrar aí
online para poder discutir um pouquinho sobre storytelling. Se vocês tiverem dúvidas, a Lilian participou, maravilhosa, querida, né? A gente vai compartilhando muito conhecimento. Se você quer participar também, entra lá no link da bio e até meio-dia de domingo você pode fazer parte desse grupo de 10 pessoas. Como eu disse, é um grupo seleto para eu poder conseguir, né, dar atenção para todo mundo. Então, as primeiras 10, não sei se as vagas vão lotar até domingo ou se vão acabar antes, então aproveita e vai lá com desconto, vocês vão ter a possibilidade de aproveitar esse curso com desconto. Né? E eu falo que, assim, a gente investe em tanta coisa, né? Por que não investir no nosso próprio conhecimento, em algo que realmente a gente vai ver retorno, porque é algo que é para nossa vida, né? Como formadores de opinião, como formadores de pessoas, né? Então, aproveitem essa oportunidade, é uma oportunidade de vocês saberem ativamente como usar o entretenimento, o edutainment nas salas de aula, né? Na sala de aula com o ensino de inglês. Falo muito sobre storytelling para ensinar inglês. Então, vocês vão poder aprender comigo todas as coisas que eu sei sobre storytelling para ensinar inglês, né? A gente tem muitas atividades aí já realizadas, né? Muitos artistas que contam histórias e que já fizeram parte dessa mentoria, né? E que é tão bacana a gente poder ser multiplicadora. Eu tenho a alegria imensa de ser multiplicadora e ajudar na formação de educadores, né? Eu acredito muito que essa é a minha missão. Então, meu convite para você é: vamos juntas causar experiências memoráveis com a língua inglesa. E eu tenho certeza que você, sabendo esse caminho aí das pedras, vai com certeza marcar a vida dos alunos que passam por você, né? Se você quer realmente fazer a diferença e quer ser lembrado, né? Quer ser uma pessoa memorável, com certeza usar o entretenimento aliado à educação é algo que vai te ajudar nesse caminho. Quero ouvir de vocês perguntas, se vocês quiserem mandar na inbox, né? Manda inbox, perguntas, se quiserem mandar aqui nos comentários também. Se você não faz parte ainda do grupo de WhatsApp, que é o grupo VIP de WhatsApp da Storytelling Week, entra lá no grupo de WhatsApp, eu vou deixar o chat aberto lá para vocês fazerem perguntas. E eu estou super à disposição para a gente conversar, bater um papo, né? Contar experiências, trocar figurinhas, como eu sempre falo. Então aproveitem essa oportunidade para entrar lá no grupo da Storytelling Week. Entrem também no link para aproveitar o desconto e fazer parte desse grupo seleto de 10 pessoas, que são as 10 pessoas aí que vão caminhar comigo durante o semestre. Certo, gente? Bom, para finalizar, eu tenho uma frase que eu adoro dizer, que é uma frase da Maya Angelou, que é uma escritora norte-americana, muito famosa e incrível. Ela tem uma frase que eu gosto muito de falar sempre, porque ela é uma frase muito tocante, que é assim: eu aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse, elas vão esquecer o que você fez, mas elas nunca vão esquecer de como você as fez se sentir. Quando a gente se comunica com a dimensão emocional das pessoas, a gente gera vivências que marcam. Quando a gente se comunica com a dimensão emocional das pessoas, a gente gera vivências que marcam. Eu desejo a vocês que vocês gerem muitas experiências que marcam através do entretenimento, aliado ao ensino da língua inglesa. E eu espero que vocês mostrem aí os resultados e contem e compartilhem um pouco comigo como foi esse resultado aí unindo. E para saber mais, se vocês quiserem, né, tiveram vontade de saber mais, escreve aí nos comentários: quero saber mais, quero mais. E a gente monta mais uma live aí. E se quiserem se aprimorar em técnicas de storytelling, venham fazer parte aí da mentoria de técnicas de storytelling. Lari, obrigada pela participação. Um beijo grande para vocês. Aproveitem esse dia ainda, que hoje é sexta-feira. Damares está aí também, querida.
Aproveitem aí o restinho não, estamos no final do dia. Aproveitem aí. Se você está assistindo essa live em outro horário, aproveite o seu dia, aproveite o seu final de semana. Me mandem mensagem, que eu adoro responder mensagem lá no direct, lá nos comentários. E também no grupo do The Storytelling Week no WhatsApp. Ok? Muito obrigada pela participação de vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!